Moluscos. Os moluscos são o segundo filo com maior diversidade de animais, atrás somente dos artrópodes, incluindo os polvos, os mexilhões e as lulas e os caramujos. Suas características retratam animais de corpo mole, às vezes provindos de concha. São triplásticos e possuem sistema circulatório que pode ser aberto ou fechado. Além disso, possui sistema respiratório completo, que pode ser pulmonar, braquial ou cutâneo. Moluscos são celomados, uma grande novidade evolutiva, pois o desenvolvimento do celoma possibilita um maior desenvolvimento e proteção dos órgãos e das estruturas. Possuem corpo não segmentado e de simetria bilateral, dividido em cabeça, órgão do sentido, pé, que causa o movimento do animal, e massa visceral, onde estão presentes os órgãos gerais. Estruturas gerais. A cavidade do manto está localizada no traseiro do molusco e é onde estão localizadas todas as suas trocas. E é lá onde estão localizadas as brânquias, que são responsáveis pelas trocas gasosas do sistema respiratório. Além disso, é a cavidade do manto que se abrem o sistema digestório, secretor e reprodutor. O sistema secretor é formado por metanefrídeos, que possuem dois poros. O nefróstoma, que desemboca no celoma, e o nefredióporo, que desemboca na cavidade do manto. Os moluscos aquáticos excretam amônia e os terrestres excretam ácido úrico. O sistema nervoso é ganglionar, pois possui um aglomerado de nervos muito semelhante ao cérebro, chamado anel nervoso, ou gânglio, que está localizado na cabeça, no pé e na massa visceral. Os tentáculos podem ter células táteis ou quimiorreceptórias, que permitem que o animal sinta o ambiente. O sistema digestório possui boca e ânus, além de uma rádula que pode raspar os alimentos. A digestão pode ser extra e depois intracelular. Eles podem ser monóicos ou dioicos, e de fecundação interna ou externa, e podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Os principais representantes do grupo dos gastrópodes são os caramujos, os caracóis e as lesmas. Esse grupo é o único dentre os moluscos que possui representantes terrestres. Possuem pé grande em comparação com o corpo. Alguns possuem concha em espiral. São em sua maioria monóicos de reprodução cruzada. Possuem desenvolvimento direto sem formação de larvas. Seus representantes são ostras, mariscos e mexilhões. Não possuem rádula, pois são filtradores, e possuem uma estrutura chamada sifão, e é por ela que a bivalve faz a filtração. Em vez de grande, os bivalves possuem pé comprido, que geralmente é usado para cavar. São dioicos de fecundação externa e podem formar pérolas. Quando algumas impurezas entram no manto bivalve, ela passa a produzir com o calcário de sua concha uma estrutura que envolve essa impureza, que é chamada de pérola, com o objetivo de isolar o objeto estranho para evitar maiores danos. A relação entre as ostras e a preservação das praias é muito maior do que somente a preservação ambiental. É claro que 80% desses animais foram dizimados nos últimos 150 anos, mas o real motivo é que as ostras são um escudo natural perfeito, uma vez que as ondas podem ser definidas como conglomerados de ostras. Como você deve imaginar, esses animais não se movem muito, e conforme novas ostras vão nascendo, elas se amontoam uma em cima da outra e acabam se tornando um conglomerado. Esse amontoado de ostras pode amortecer a força das ondas. Quando você pensa na força de uma onda, você geralmente pensa na crista, a parte onde as pessoas surfam. Mas a força de uma onda vem verticalmente de baixo para cima, sendo somente impulsionada pelo vento. É por esse motivo que esses amontoados ajudam a amortecer a força de águas fortes, como quebra-onda. Quebra-ondas são estruturas que os humanos criaram para diminuir a força das ondas no litoral e segurar tsunamis mais fracos. Grandes pedaços de concreto que colocamos em lugares estratégicos
para mitigar a força das ondas, mesmo que as ostras já façam isso naturalmente há 15 milhões de anos. Nisso volta aos números iniciais. Se 85% das ostras estão sendo dizimadas pela ação humana e o desenfreado aquecimento global aumenta o nível do mar todos os anos, o que será o mar daqui a alguns séculos? Os representantes mais comuns da classe Cephalópodes são os polvos, as lamas e os náuticos. Eles são chamados assim por constituírem pés na cabeça, sendo que céfalo significa cabeça e pode significa pés. Os tentáculos desses animais possuem ventosas, que são muito úteis quando se trata de caçar. São animais exclusivamente marinhos e, por possuírem sistema circulatório fechado, o sangue dos cefalópodes circula dentro de vasos sanguíneos, o que melhora a eficiência da circulação e faz com que esses animais sejam extremamente ágeis. Seu metabolismo rápido faz com que os cefalópodes possam chegar até 20 metros. O seu sifão é usado num tipo de propulsão a jato, o que torna mais eficiente a sua locomoção. Os enormes olhos dos cefalópodes são complexos e semelhantes aos olhos dos vertebrados. Sua concha é reduzida e pode ser ausente, como é o caso do polvo, e interna, como é o caso da lula, e externa, como é o caso do náutilo. Alguns cefalópodes possuem uma camuflagem eficiente, e outros possuem uma bolsa de tinta que é usada para despistar dos predadores. Os grupos menos importantes são compostos de aplacófora. Animais que não possuem concha são pequenos e vermiformes. Vivem enterrados e são exclusivamente marinhos. Além disso, não possuem pé, tentáculos, olhos ou cabeça. Monoplacófora. Eles possuem somente uma concha e vivem de forma parecida com os aplacófora. Os poliplacófora, em que seu principal representante é o quiton, são animais que possuem muitas conchas, têm pé desenvolvido e se alimentam raspando algas. E por fim, os escarfópoda, têm seu principal representante um lingueirão e o dente de elefante. Possuem concha tubular com duas aberturas, são exclusivamente marinhos e vivem enterrados.